que integrantes do governo federal sugeriram uma reunião entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, após a tensão entre os dois, por causa do inquérito da farra do INSS, especialmente aos recentes episódios envolvendo Lulinha. A sugestão ocorreu durante uma reunião com o Mendonça nesta quinta-feira, que contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Quem vai explicar melhor essa história toda é a nossa colunista Manuela Alcântara, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, Manu. Bom dia, Nath. Bom dia, Bus. Então, a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos, né? Acho que desde fevereiro, ali, quando o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master, né? Sei que aqui a gente está falando do caso da farra do INSS, mas acaba que está um pouco relacionado, porque o ministro André Mendonça hoje está com as duas maiores, né, investigações da atualidade ali no STF, está como relator, né? Está nas mãos dele. Então, ali já teve, né, uma rusga entre a Polícia Federal e o ministro, porque o ministro entra nas investigações e pede que tudo passe por ele. E aí a gente vai agora para a farra do INSS, quando acontece aí a mesma coisa, né? O ministro determinou que a Polícia Federal submetesse ao seu gabinete todo o material angariado aí nas investigações, que envolve aí, né, a questão do INSS e agora o filho do presidente Lula, Lulinha, né, dentro ali de, a gente já está com 3 investigações, né, nesse caso 2 de relatoria, quando trata-se do Lulinha, 2 de relatoria de André Mendonça e uma de relatoria do ministro Flávio Dino. Então, isso começa, essa animosidade começa a se acirrar quando abre-se aí essas investigações contra o Lulinha. O que aconteceu? Eu vou falar um passo a passo para falar um pouquinho desse desentendimento e depois a gente entra nessa reunião. O ministro determinou que a Polícia Federal submeta tudo a ele, né, todo o material bruto das investigações. Determinou que ele deve decidir se deve ter alguma troca na equipe. Por exemplo, ali a Polícia Federal quer trocar uma peça dentro daquela equipe, teria que passar pelo ministro André Mendonça. Determinou que as investigações sejam remetidas a ele, não à diretoria da Polícia Federal. E isso não foi bem recebido, né? Acabou criando aí essa tensão entre o ministro e o diretor-geral da Polícia Federal, que chegou a alegar publicamente, né, de que ele já faz isso desde 2023, que o diretor da Polícia Federal não interfere nas investigações e que a Polícia Federal tem autonomia. Então, aí nos bastidores, isso foi se desenrolando, dizendo que cabe à Polícia Federal investigar, o Ministério Público denunciar e aos juízes, né, ao STF nesse caso, julgar. Então, assim, que essa questão da autonomia foi colocada em voga, né? Teve cartas aí de associações e apoio a André Rodrigues, André Mendonça também abriu ali um procedimento para ver se alguma questão da investigação era escondida. E aí veio essa reunião que aconteceu ontem, né? Ela foi articulada pelo ministro Messias, pelo ministro Jorge Messias, da AGU. O ministro Jorge Messias é muito amigo, né, de André Mendonça, quando ali da indicação dele para o STF, a gente viu o ministro André Mendonça conversando ali, né, com seus pares, com interlocutores ali no Senado Federal, para fazer ali o meio de campo. Então, eles se reuniram ali com o ministro da Justiça, né, o Wellington Lima, e conversaram para tentar acabar aí com essa tensão, né, entre a Polícia Federal e o relator aí de um dos 2 maiores casos da atualidade, né, farra do INSS e o caso Master. Então, nessa reunião, o ministro Jorge Messias conversou, fez a Andresa Matais traz na coluna dela que ele atuou como um bombeiro, né? E ontem à noite, né, depois da reunião, o Pablo Giovanni, repórter aqui da coluna, apurou que o ministro Wellington também, que é chefe da Polícia Federal, né,
também conversou com o André Mendonça para intermediar um encontro, para que eles fiquem frente a frente, né? E que possam conversar sobre isso que está acontecendo, esclarecer, colocar um ponto a ponto e pôr um fim nessa tensão. É um primeiro passo, vamos ver o que acontece daqui para frente. Manu, essa semana foi bastante importante para o Supremo, né? Voltou aí do recesso, como passou rápido, minha nossa, né? E já